Hello people! Sejam muito bem-vindos a mais uma aula e hoje nós vamos analisar uma cena do último filme da saga Crepúsculo, o filme chamado Amanhecer Parte 2. Então, bora lá! Esta cena que nós vamos analisar, ela faz parte do último momento do filme. É o momento em que os dois exércitos entre aspas, estão ali um de cada lado e o personagem Carlyle conversa com o personagem Aro. E vamos assistir essa cena, primeiramente com legendas em português. Bora lá! Aro, let us discuss things as we used to, in a civilized manner. Fair words, Carlyle, but a little out of place given the battalion you've assembled against us. I can promise you, that was never my intent. No laws have been broken. We see the child. Do not treat us as fools. Agora, esta mesma cena com legendas em inglês. Vamos lá. Aro, let us discuss things as we used to, in a civilized manner. Fair words, Carlyle, but a little out of place given the battalion you've assembled against us. I can promise you, that was never my intent. No laws have been broken. We see the child. Do not treat us as fools. Agora, vamos compreender frase por frase citada pelos personagens. Vamos lá. Aro, let us discuss things as we used to, in a civilized manner. Arrow, let us discuss things as we used to, in a civilized manner. Bom, quando ele fala Arrow, é o nome do cara, certo? O nome do vilão ali. Let us discuss things significa simplesmente vamos discutir as coisas as we used to. Simplesmente significa como, então as, como. We used to significa simplesmente nós costumávamos fazer. Ou seja, nós costumávamos fazer. Então é interessante porque used to não tem nada a ver com o verbo usar, tem a ver com o ato de você estar acostumado a fazer algo, você era acostumado a fazer algo. Então quando ele diz let us discuss things, vamos discutir as coisas as we used to, é como fazíamos ou como costumávamos fazer. Enfim, como eu falei aqui, nós podemos adaptar, nós podemos contrair isso aqui para como fazíamos. O mais importante é entender que leva esse sentido aqui, o used to, ele leva o sentido de costumávamos. E quando ele diz in a civilized manner, significa ao pé da letra em uma maneira, em um modo civilizado. Podemos adaptar para de modo civilizado. Temos a tradução então dessa primeira frase da cena. Aro, vamos discutir as coisas como fazíamos? De modo civilizado? Let us discuss things as we used to, in a civilized manner. Vamos para a pronúncia. Para quem não está acostumado com o método aqui do canal, nós fazemos o seguinte. Primeiro nós analisamos a tradução, que foi o que nós fizemos aqui em cima, e agora nós analisamos a pronúncia. 50% de importância para cada um, tá? Não adianta entender a tradução se você não entender a pronúncia, assim como não adianta entender a pronúncia e não saber a tradução. Enfim, então aqui nós temos o seguinte, uma frase em inglês citada pelo personagem e aqui embaixo uma transcrição aportuguesada buscando chegar o mais próximo possível de como que o personagem pronunciou esta frase. Vamos lá. Arrow, let us discuss things as Arrow, let us discuss things as we used to, as we used to, in a civilized manner, in a civilized manner. Você percebe que eles falam bem baixinho, porque os vampiros aqui na cena, eles conseguiam ouvir a distância, por isso que eles estão longe, mas ao mesmo tempo estão falando baixo. Então, Arrow, let us discuss things as we used to, in a civilized manner. Aro, let us discuss things as we used to, in a civilized manner. Aro, let us discuss things as we used to, in a civilized manner. Aro, let us discuss things as we used to, in a civilized manner. Fair words, Carlyle, but a little out of place given the battalion you've assembled against us. Fair words, Carlyle, but a little out of place, given the battalion you've assembled against us. Bom, quando ele começa dizendo fair words, ao pé da letra significa palavras justas. Podemos adaptar para palavras
amáveis, palavras adoráveis. E aí, Carlyle é o nome do cara, né? Esse nome esquisito, Carlyle, né? E aí ele diz o seguinte, but a little out of place. Mas um pouco fora de contexto. O que é interessante, porque mas um pouco, but a little, out of place, ao pé da letra significa fora de lugar, out of place. Podemos adaptar para mas um pouco fora de contexto. Given significa dado. The battalion, o batalhão. Bom, é claro que given the battalion, dado o batalhão, fica um pouquinho estranho aqui nessa frase. Nós podemos adaptar para considerando o batalhão. E então ele diz, you've assembled, significa que você reuniu. Bom, assembled, reuniu, no passado. You've é uma contração de you have, indicando que a frase aqui está no present perfect, um passado que está conectado com o presente. E no final ele diz against us, significa contra nós. Temos a tradução desse trecho então. Fair words, Carlyle, but a little out of place given the battalion you've assembled against us. Palavras amáveis, Carlyle, mas um pouco fora de contexto considerando o batalhão que você reuniu contra nós. Vamos para a pronúncia. Fair words, Carlyle, but a little. Então repete comigo aí, ó. Fair words, Carlyle, but a little out of place given the battalion, out of place given the battalion, out of place given the battalion, you've assembled, olha só, you've assembled against us, fair words, Carlyle, but a little out of place given the battalion you've assembled against us. Fair words, Carlyle, but a little out of place given the battalion you've assembled against us. Fair words, Carlyle, but a little out of place given the battalion you've assembled against us. Fair words, Carlyle, but a little out of place given the battalion you've assembled against us. I can promise you, that was never my intent. No laws have been broken. I can promise you, that was never my intent. No laws have been broken. Quando ele fala I can promise you, significa simplesmente eu posso te prometer. E aí ele diz, that was never my intent. Esta was never, nunca foi my intent, minha intenção. Então eu posso te prometer que essa nunca foi minha intenção. E aí no final ele diz, no laws have been broken. Nenhuma lei, no laws, have been broken. Ao pé da letra, tem sido quebrada, tá? Nós podemos adaptar para foi quebrada. Nenhuma lei foi quebrada. Podemos então traduzir esse trecho completo para eu posso te prometer que essa nunca foi minha intenção. Nenhuma lei foi quebrada. Vamos para a pronúncia. Repitam comigo aí. I can promise you that was never my intent. No laws have been broken. I can promise you that was never my intent. No laws have been broken. I can promise you that was never my intent. No laws have been broken. I can promise you, that was never my intent. No laws have been broken. I can promise you, that was never my intent. No laws have been broken. I can promise you, that was never my intent. No laws have been broken. We see the child. Do not treat us as fools. We see the child. Do not treat us as fools. Quando ele fala we see the child, nós vemos a criança. É uma frase no presente simples, não é nós estamos vendo, é nós vemos. We see the child. Do not treat us. Não nos trate. Então, do not poderia ser até contraído para don't treat us, não nos trate. Do not treat us as fools, como tolos. Então, we see the child, nós vemos a criança. Do not treat us as fools, não nos trate como tolos. Quanto à pronúncia, we see the child. Do not treat us as fools.
Do not treat us as fools. We see the child. Do not treat us as fools. We see the child. Do not treat us as fools. We see the child. Do not treat us as fools. We see the child. Do not treat us as fools. Agora vamos assistir essa cena completa sem legenda alguma. Perceba se agora vai ficar mais fácil a compreensão. Bora lá. Aro, let us discuss things as we used to, in a civilized manner. Fair words, Carlyle, but a little out of place given the battalion you've assembled against us. I can promise you, that was never my intent. No laws have been broken. We see the child. Do not treat us as fools.